S. da Silva San Román, consultor empresarial, professor universitário, gerente de facilities no Comitê Internacional, comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, ex-gestor de categorias na Vale e ex-coordenador de facilities da Shell Brasil, vasta atuação nas áreas de suprimentos, infraestrutura, manutenção e limpeza, idealizador e coordenador em curso de pós-graduação em gestão em infraestrutura predial e industrial em algumas universidades. O tema a ser abordado será logística reversa, especificamente logística de resíduos na cidade do Rio de Janeiro, com foco na logística reversa da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com isso aí, nós vamos encerrar o evento em termos de palestras e, a seguir, nós teremos aqueles 30 minutos finais para debates e o encerramento pelo nosso coordenador da Comissão Temática de Logística do nosso Conselho. Vamos receber, então, o nosso palestrante, Edson San Román. Obrigado, professor. Boa tarde, gente. Bom, antes de... Oi. Já está aqui já. Acabou ficando boa noite, viu? Bom, né? Porque já está mais tarde. Né? Eu vou abordar hoje o tema de, especificamente, logística reversa. A gente vai ver uma questão do quão importante é se pensar em logística reversa. E aí, ao longo da palestra, vocês vão entender aonde está a logística reversa ligada ao resíduo. Tá? Hoje a gente tem uma exigência legal pela nova lei política de resíduos sólidos de fazer essa logística reversa, mas a interpretação da lei mostra que não é que a empresa tem que trazer de volta, literalmente fazer a logística reversa, e sim, de alguma forma, fomentar que esse resultado do resíduo retorne de algum jeito para a indústria. Tá? Então, esse vai ser o tema que a gente vai abordar hoje. Foi. Então, aqui só para falar para vocês também, que eu acho que é importante, como a gente está dentro do conselho, mostrar para vocês o quão importante é também o administrador em várias áreas. Né? Eu vejo que eu, como administrador, já atuei dentro da área de suprimentos, já atuei dentro da área de infraestrutura. Hoje sou especificamente o gestor da área de clean and waste, de limpeza e de resíduos e de descarte dos Jogos Olímpicos. Então, assim, a gente pode atuar, o administrador pode atuar realmente em várias áreas. E acho que se você se especializa também, busca uma especialização dentro de uma dessas áreas, você consegue abrir um campo muito grande de atuação dentro do mercado. Então, eu gosto de trazer sempre esse exemplo para ver qual a amplitude que a gente tem de mercado como administrador. Tá? Muita gente fala assim, não desmerecendo os outros, mas não, tem engenheiro, tem, sei lá, outros cargos também dentro da área de infraestrutura, pessoal, outras categorias, mas eu acho que o administrador tem muito a contribuir, principalmente pela questão de gestão, né, que é um grande diferencial nosso de administrador. Bom, na agenda eu vou falar sobre a situação atual, o que a gente tem de situação futura e algumas questões para a gente realmente refletir, pensar como administradores e na hora que a gente for fazer as nossas administrações dentro das empresas. Bom, aqui só um fluxo básico do que a gente tem dentro do fluxo de logística, tá? Na questão de processamento de pedidos, armazenagem, estoque, transporte e custo. Basicamente, a gente vai estar falando da parte de armazenagem, estoque e custo também, porque a gente também, como estão todos eles interligados, eu consigo explicar isso e mostrar para vocês qual o impacto de transporte, qual o impacto no custo que a gente tem dentro da cadeia de resíduos. Tá? Atualmente, o que a gente pensa? A gente pensa na qualidade de entrega do produto. Mas pouco a gente pensa no retorno disso. Né? Como é que esse produto e o que resulta desse produto retorna. E o que acontece é que a gente está criando um problema para o nosso cliente. Então, se eu compro alguma coisa e o resultado disso aí é resíduo, poucas vezes a gente reflete sobre isso. Eu comprei. É importante comprar, legal. E aí, o resultado disso gerou resíduo? Gerou. Isso é um passivo. Então, na verdade, eu como indústria, e aí eu vou entrar ali nos pormenores para vocês entenderem,
Eu, como indústria, não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado em vazar, né, o meu produto, ou botar ele dentro acomodar ele do jeito que for, e entregar. Entreguei, pronto, está feita a minha parte. Porque a nova lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não coloca a indústria como responsável por retornar com isso. Então, quem é o responsável é quem compra, é o consumidor. Então, aí está o ponto frágil, na minha opinião, da nova política. Ou da política que já existe também, que ela segue a mesma questão. E aí aquele ponto lá do custo de resíduo, porque a gente não faz essa conta normalmente, mas tem que ser feito. Porque você compra alguma coisa, mas você ainda tem um resultado que é o resíduo. Se eu tenho que destinar isso para algum lugar, eu estou tendo que pagar para destinar. Se eu tenho que pagar para destinar, eu tenho mais gasto com aquele produto. Bom, como é que funciona hoje, então? Hoje eu tenho a indústria e ela produz todos esses bens. Bom, enfim, tá lá, água, produtos químicos, né? E aí todas as embalagens que envolvem aqueles produtos, além da questão de alimentação. Então, vai lá, entra no caminhãozinho e vai fazer a entrega. Até aí, tudo bem. Lá, você vê que quem está aqui segurando a caixinha somos nós, consumidores, tá? Então, quando eu compro para uma empresa ou para minha casa, na verdade, eu fui lá, comprei no varejo e trouxe para cá. De quem é o resíduo? É da empresa ou nosso. Então, mais uma vez, a indústria que produziu tudo aquilo dali. Inclusive as embalagens. Não pensou se aquela embalagem era melhor ou não. Fez a embalagem e mandou. Mandou para a gente levou para a empresa. E aí o que acontece? Os fornecedores acabam deixando um passivo para a gente. Porque eu fiquei com resíduo. Eu que fiquei com a embalagem, eu que fiquei com o resultado do pallet. Fui eu com plástico, isso fui eu que estou ficando. Não a indústria. Tá? Aí vem a pergunta, como assim passivo, né? Então a gente vai explicar por que tem esse passivo. E aí aquele ponto que eu falei lá no começo, ó. O mercado interpreta, né, que o gerador do resíduo é o consumidor e não a indústria. Então quem está gerando o resíduo somos nós. Por que nós somos os responsáveis? Porque a gente está precisando comprar, então eu que resolvo o resíduo. Conceitualmente, para mim está errado. Para mim quem tem que pensar é a indústria. Porque ela tem que começar a pensar naqueles 3 R's que tem. Um dos R's é aquele de reduzir. Reduzir o quê? A quantidade de embalagem, reduzir... Vou dar outro exemplo para vocês. E a gente tem pensado isso na Rio 2016, tá? Um dos nossos patrocinadores é o McDonald's. Então a gente está conversando com ele o seguinte, para que eu preciso do McLanche Feliz ter um plástico que tem um negocinho dentro, depois tem um outro de papelão que está envolvendo aquilo tudo. Então você tem um monte de... Aí depois você bota aquilo tudo, se for para viagem, no outro saco de papel. Olha quanto resíduo eu estou gerando. E não é interessante a gente deixar de pensar nisso. A gente tem que pensar nisso. E como administradores, aonde vocês estiverem atuando, sempre pensem nisso. Tá? Então, entendendo o que está acontecendo hoje. E aí, não sei se vocês viram lá que eu botei um prédiozinho e uma casinha. Prédiozinho eu estou representando empresas, tá? E a casinha é gente. E eu vou explicar por que da gente também, de residencial. Bom, então a gente vai lá, tem a nossa empresa, a gente compra o que tem que comprar, enfim, gera uma série de resíduos. Então, o que a gente faz hoje? Os grandes geradores são os responsáveis por destinar os seus resíduos. Diferente do residencial. Residencial, todo mundo sabe, coloca seu lixo no local correto, nos dias corretos. Quem destina, quem é? Conlurb. Legal? A gente paga por isso? Não. Mais ou menos, né? Tem uma taxa de lixo, né? Mas é irrisório o valor. É muito ínfimo o valor. Então, isso é um outro ponto que eu vou falar que a gente tem que pensar. Mas vamos focar nos grandes geradores. Então, o grande gerador, ele hoje é responsável por destinar esse resíduo. Então, o que acontece é, a gente tem dentro desse custo de destinar 2 partes. Uma de transporte e outra de destinação. Porque, lógico, para destinar eu tenho custo de transporte. Só que quando eu falo destinação, aí, como especialista, para vocês entenderem, destinação é o quanto eu pago para o aterro sanitário receber isso. Então, dá para separar isso bem. Um valor desse custo é transporte, outro custo é a destinação, que é o local que eu estou botando lá dentro do aterro. Tá? Só para vocês entenderem o conceito. Então, hoje, no modelo que eu mando tudo para onde?
para o aterro sanitário. E aí eu faço uma pausa para poder mostrar para vocês que no passado, eu peço desculpa a vocês também que eu estou rouco, mas é porque eu estava há 3 dias com 39 de febre. Eu tomei bastante remédio para poder cumprir com a obrigação hoje com vocês aqui, tá? Enfim, então no passado a gente destinava isso tudo de uma forma desordenada. E a gente levava isso para lixões, tá certo? Lixão tem que acabar de existir, ia ser até março, aí por conta de eleição foi postergado para agosto, e agosto está chegando agora, não sei como é que vai ficar, espero eu que se mantenha em agosto. Se postergar de novo, nós, população e o mercado que está mais focado para a questão do resíduo, vamos fazer uma pressão que isso não fique se postergando, senão vira brincadeira, e a gente não está brincando com isso, porque é uma coisa muito séria. E vocês vão entender bastante por que é tão sério. Bom, antigamente era esse o cenário, muito ruim. Eu recomendo a vocês até que vejam um filme chamado Wasteland, que foi de um artista plástico brasileiro que mora lá fora, e ele conseguiu fazer quadros através de resíduo. Tá? Muito legal, anotem isso que vale a pena ver o filme. Tá? E ele mostra aquela realidade que era do lixão de Jardim Gramacho. Como é que funcionava Jardim Gramacho. Como é que as pessoas viviam daquele resíduo, daquele lixo. Né? A gente mudou, hoje em dia a gente não fala mais lixo, fala resíduo. Né? Até porque tem valor e vocês vão entender isso daqui. Mas os lixões não existem mais. Hoje, na verdade, a gente está destinando para um aterro sanitário. Tá? Tem todo um tratamento de solo, não tem contaminação de solo, enfim, está correto isso daqui. Então, hoje, no Rio de Janeiro, não estou respondendo pelos outros estados, mas no Rio de Janeiro a gente tem local correto para poder destinar. Tá? Inclusive, todo o resíduo da Conlurb vai para cá. Então, vocês vejam que tem todo um tratamento, tem toda a parte de logística muito pesada para poder fazer essa organização. Tá? Bom, vamos olhar então o custo em relação a isso. O que acontece hoje? Mais uma vez, como os grandes geradores continuam pagando por isso, e bastante dinheiro por isso, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de quanto se paga por tonelada. Tá? E aí eu fiz uma simulação para que vocês entendam o quanto é caro e o quanto é importante a gente focar nisso daí. O valor médio de destinação, só para a gente voltar mais uma vez, destinação é o quanto eu pago para poder botar meu lixo lá dentro do aterro sanitário. Tá? R$150. E o valor médio de transporte, 250. Hoje em dia, na verdade, isso acontece casado. Né? A empresa que leva, ela cobra para você o valor da destinação e o do transporte, tá junto. Mas eu quero só separar isso para fazer um exercício lá na frente com vocês. Vocês vão entenderem que é para separar o que eu posso aproveitar, eu estou deixando de destinar para o aterro. Se eu deixo de destinar para o aterro, eu estou deixando de pagar. Então, é só para vocês atentarem a isso. Aí aqui eu fiz uma questão de casa. Uma pessoa numa residência em média gera 48 quilos de resíduo por mês. Às vezes a gente fala assim, nossa, isso tudo? Eu falei, quantos de vocês já mediram quanto de resíduo vocês geram? Nunca ninguém mediu isso. A gente não se importa com isso. Mas devemos. A gente tem que se conscientizar disso. Tá? Mas uma pessoa no trabalho, em média, gera 2,65 quilos por mês. E aqui no trabalho é muito menos. Né? E aí, é esse racional que eu quero mostrar para vocês. E aí a outra parte do resíduo residencial a gente não vai abordar. Uma empresa com 2.000 funcionários, se a gente gera, pensando nisso daqui, 2,65 por mês por pessoa, eu tenho ali 2.000 indivíduos, eu estou gerando 5,3 toneladas de resíduo por mês. Beleza? O valor total disso, 2.400, em média, tá? Por mês. Você vai falar assim, mas isso é muito pouco o valor para eu estar discutindo, né? Isso eu estou falando de 2.000 pessoas. Eu conheço alguns prédios no centro da cidade que tem 8.000 pessoas. Aí você começa a potencializar esse valor. Tá certo? Fora que eu trouxe aqui o valor mês. Se eu começo a falar por ano, já começa a ficar o quê? Por ano eu tenho um carro, né? Para poder doar na empresa. Seria bom, não? Todo mundo aqui não faria o resíduo direitinho para poder participar de um sorteio de um carro no final do ano? Eu gostaria. Então, enfim,
Então, você tem ali 38% seria resultado da destinação e 62% de transporte. Então, quando eu começo a reduzir a necessidade de transportar esse resíduo, eu começo a economizar muito mais. Vejam que o transporte ali representa 62% desse custo. Tá? Bom, como reduzir esse custo sendo sustentável? Hoje o pessoal fala tanto isso, mas na prática mesmo a gente não vê muito resultado sustentável. Essa que é a verdade. Quem é especialista na área entende ver isso de uma forma diferente, diferenciada. Se eu começar a fazer dentro da minha empresa uma segregação de outros, e aí eu quero que vocês entendam outros. Outros ali eu botei orgânico, reciclável e outros, porque na verdade quando a gente segrega, a gente tem que contar com erro. Então tem gente que não está muito acostumada ainda a segregar corretamente. Então ela vai segregar num lugar que eu vou entender que aquilo está misturado. Se está misturado, não está segregado corretamente, eu não posso aproveitar muito aquele resíduo. Então, o que eu faço é colocar tudo em outros. Mas dentro desse outros também tem orgânico e também tem reciclável, muitas das vezes. Então, isso também eu só alerto vocês que lá na frente eu vou mostrar, na Rio 2016, o que a gente está pensando para potencializar esse outros aí. Mas ele representa 42% em média dentro de uma empresa. Os recicláveis, 16% em média dentro de uma empresa. E orgânicos, 42%. Legal? Então, vamos lá. Só para a gente voltar àquele cálculo, um padrão lá da empresa lá, que não segrega nada, simplesmente paga e destina todo o seu resíduo, seria 2.400 por mês. Legal? Se você faz um plano de segregação só de reciclado, você estaria gerando uma redução média de R$400. Se você faz um plano de orgânico, R$1.200. Resultado disso, uma redução de R$1.600. Então ficaria assim, ó. Se eu botar o reciclado 400, se eu botar o orgânico 1.200, e se eu fizer um plano que segregue os dois, eu tenho uma redução de 1.600. Qual é o resultado disso? Eu passo de um valor de R$2.400 por mês para 800. Mais uma vez, isso aqui é o que é tangível que a gente está enxergando agora. Mas lá na frente eu vou mostrar para vocês que ainda posso potencializar esse ganho. E aí, como reduzir o custo de forma sustentável, né? O primeiro ponto, mais uma vez, são dos outros, é que eu posso potencializar ele, levando ele, por exemplo, dentro da estrutura Conlurb, hoje a gente tem uma forma de triar todos esses outros. A Conlurb já faz isso hoje. Todo o resíduo do Rio de Janeiro, não todo, parte do resíduo do Rio de Janeiro passa pela Conlurb, eu já fui lá visitar, e a gente tem, dentro da cidade do Rio, já um processo de triagem, que é de separação de todo esse resíduo. E a Conlurb já consegue aproveitar a parte de orgânico para fazer fertilização de tudo que a gente vê, que são jardins e tudo mantidos pela Conlurb, que elas também, a Conlurb hoje também faz toda essa manutenção de jardim na cidade do Rio de Janeiro. E também de reciclável. Tem uma cooperativa atuando dentro desse local, da Conlurb, e ficam algumas esteiras que, depois de passar por essa triagem, eles ainda conseguem catar parte do reciclado, que porventura não saiu dentro daquele programa que a gente já tem na cidade de passar um caminhão só de reciclável. Vocês já viram esses caminhões? Tem um caminhão só para reciclado. Não tem toda a região do Rio de Janeiro. A gente vê mais aonde? Zona Sul, né? E eu acho que na Barra da Tijuca também. O ideal também que fosse a gente tivesse isso em todas as regiões do Rio de Janeiro, legal? Até porque é onde se gera o maior resíduo. Essa é a grande pergunta. Não acho que seja tanto na Zona Sul e na Barra da Tijuca, tá certo? É muito mais nas outras regiões. Mas um dia a gente chega lá. É porque realmente depende de muito custo, de muito investimento, um aumento grande na frota, e a frota é grande, não é pequena. Imagina destinar esse resíduo todo. Só para vocês terem ideia, no Rio de Janeiro, por dia se gera 9.000 toneladas de resíduo. Por dia. É muita coisa. Enquanto a gente não pensar nisso, a gente está criando um problema muito grande. Bom, como é que a gente consegue potencializar aqueles outros? Bom, ele vai para lá e foi embora, levou para o aterro. Simplesmente assim, e aí a gente tem que pagar. Mas esses 16% e esses 42% de orgânico, além daquela redução que eu mostrei para vocês, a gente ainda consegue também potencializar ela. Como? Eu pegando todo esse reciclado
entregando para a cooperativa, porque as cooperativas hoje já possuem alguns caminhões, já conseguem fazer um plano de recolher esse resíduo e levar, então você já não está gastando mais com transporte. Além disso, bom, e o do orgânico? O orgânico não existem cooperativas que fazem isso. Existe uma cooperativa fazendo um trabalho em conjunto com a gente, que a Rio 2016 também enfim, uma das diretrizes é a gente fomentar melhorias em processos. Então, a gente também fomenta que existam esse tipo de melhoria na cidade do Rio de Janeiro. Então, uma cooperativa está trabalhando com a gente para buscar desenvolver algumas soluções diferenciadas para a cidade. E a gente deixar isso como legado. Mas ali está o principal potencializador, além da questão de redução simplesmente custo. Que a gente vai ter, por exemplo, se a gente fomenta isso dentro da empresa, a gente tem um business case de socioambiental. É importante você falar que você está pensando nisso. Não que seja só um marketing verde, não tem problema. Para mim, muitas vezes eu já escutei gente falar assim: ah, mas aí é só marketing. É bom, mesmo que seja só marketing, se o cara está fazendo alguma coisa boa, para mim está valendo. É melhor do que não fazer nada, né? Que seja impulsionado pelo marketing. Daí, pelo menos o cara está fazendo certo. Redução do custo de transporte, legal, a gente já falou. Geração de renda para as cooperativas, é importante, não é? A gente poder contribuir com isso, com essas pessoas e fazer a inclusão delas. O Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem linha de financiamento para poder para aplicar dinheiro e fornecer financiamento para esse tipo de projeto. Dentro das nossas empresas, a gente pode buscar financiamento para desenvolvimento, por exemplo, de biodigestores, para montar alguma cooperativa de catadores dentro da nossa instalação, da nossa empresa, se for uma empresa grande, para poder apoiar esses catadores. Então, é muito importante isso. Prolongamento do tempo de vida do aterro sanitário. Esse muito pouca gente fala em palestra. Por quê? Porque não se pensa muito no prolongamento, mas se eu deixo de destinar para o aterro sanitário, consequentemente, eu ganho mais tempo de vida do aterro. E aí eu não crio um outro problema, que o outro problema é: qual dos senhores aqui gostaria de ter um aterro sanitário a 100 metros das suas casas? Ninguém, não é verdade? Então, se eu hoje tenho um aterro que está legal, está funcionando, vamos prolongar a vida dele para não ter que ir para alguma outra área e algum de nós sermos afetados por isso. Então, o prolongamento é uma coisa importante, tá? Não só para o problema de repente, gerar isso perto da gente, tá? Mas por realmente ter o prolongamento do local. Redução de custo do envio para aterro, legal também, que eu não estou pagando para destinar. Redução de matéria-prima. Se eu reciclo, eu estou deixando de pegar de matéria-prima da natureza, seja o que for, melhor, né? Geração de energia e biogás, esse especificamente para o orgânico. Dentro do nosso projeto, eu vou mostrar à frente aqui, a gente está buscando o biogás, que a gente pode utilizar esse próprio gás gerado por restos de comida, seja o que for, para colocar nos caminhões, que vão fazer transporte para a gente. Então, é um negócio. Vejam que esse daqui eu nem botei o valor, mas além daquela redução lá que eu fiz lá naquelas pontinhas lá no começo, eu ainda tenho esse aproveitamento, que se eu gerar biogás, eu estou gerando renda, estou gerando energia. Essa que é a verdade. Tá? E redução de combustível fóssil. Se eu estou gerando gás, eu estou deixando de usar o combustível. Tá certo? Isso também agrega bastante valor. Bom, além disso, a gente está contribuindo para não ver esse tipo de cenário. Não é bonito, às vezes, a gente ver isso, né? Mas é a realidade. Então, eu não deixo nas minhas palestras só foto de coisa bonitinha, ainda mais que eu tenho que falar de resíduo, né? Não tem jeito. Quando eu fui para a Rússia, para a Sochi, para poder ver como é que funcionou tudo nos Jogos de Inverno lá, eu e a gerente geral de alimentos e bebidas. Ela tirava foto de prato de comida e bebida. Eu tirava foto de lixo e de lixeira. A pessoa, esse cara deve ser louco, mas eu abria todas as lixeiras, tirava foto. Então, eu gosto de trazer sempre uma foto mais impactante como essa, porque se a gente segrega, a gente está evitando que chegue nesse ponto. E aí evita de uma criança estar no meio de um lixo desse, tentando catar alguma coisa para sobreviver. Bom, qual é o alerta? Pessoal, na Europa, se você pegar uma criança, já que eu falei de criança aqui, pegando o gancho, se eu chegar para uma criança e mostrar uma caixa de um brinquedo
que tenha só sei lá, agora só vem o termo em inglês, o papelão e o brinquedo dentro. E a outra que tem o plástico, o papelão e mais alguma coisa, e perguntar para ela lá fora, tá? Isso é estudo feito já. Qual que você quer? Ele já tem a consciência de olhar, peraí, mas qual que gera mais resíduo? O boneco é o mesmo, tio? É, o boneco é o mesmo. Ah, então quero esse daqui que gera menos resíduo. Lá fora já tem essa consciência. Aqui, nos meus cursos de Facility, eu sempre pergunto às pessoas lá, quando a gente fala sobre gestão de resíduo e tudo mais, todo mundo concorda que seria legal a gente fazer isso em casa, instruir nossos filhos, todo mundo, que legal. Quantas vezes você já conversou sobre isso com seu filho? Quantos vocês acham que levantaram a mão? Nenhum. Nenhum. A gente não conversa isso em casa. Deveríamos. É lógico que tem toda uma parte educacional. E é isso que eu tenho feito, em todas as palestras, mostrando a importância disso. Então, lá no curso, nos cursos que eu sou coordenador e dou aula, eu sempre provoco as turmas para a gente, então, chega em casa hoje e fala com seu filho. Começa a segregar na sua casa, mas não vai adiantar nada. Eu vou segregar com o LURB, vai juntar tudo, vai levar tudo direto, não vai? Mas lembra que eu falei para vocês que parte disso é triado? Eu sei que em algumas regiões não existe a coleta seletiva, mas só em você separar o que é reciclado, botar num saquinho e o que não é no outro, quando chega lá naquela esteira de triagem, que eu fui lá olhar de frente, assim, a esteira, o negócio passando assim, é muito chocante aquilo, porque as pessoas botam a mão em coisa tudo misturada, tudo sujo. Se você pelo menos separa desse jeito, o cara vai pegar e falar, esse saco aqui é só de reciclado, olha que legal. Só isso, gente, facilitou muito a qualidade de vida de uma pessoa que está trabalhando com triagem de reciclagem. Então, é importante falar isso também. Mas por que alerta aqui? O alerta é que na Europa, as pessoas deixam de gerar resíduo ou compram, por exemplo, lá na Rússia mesmo, o cara queria comprar uma banana, vinha duas. Duas bananinhas só. Por quê? Aqui o que a gente faz? A gente compra um monte. Sobrou, joga fora. Só que lá, como eles pagam muito alto para destinar o resíduo, ou residencial, inclusive, eles começam a pensar, opa, vou parar de gerar. Porque se eu continuar gerando do jeito que eu estou gerando, eu vou gastar uma grana com destinação de resíduo para o residencial. Então, não se iludam. Quem está falando para vocês é um cara que está vendo o mercado bem de perto e como as coisas estão evoluindo. Mais dia, menos dia, nós vamos começar a ter que pagar bem mais caro do que a gente está pagando hoje para destinar resíduo residencial. Acreditem em mim. Então, aí que está. Na Europa, na verdade, eles fazem pontos que você mesmo pega o seu resíduo e leva. E aí você tem uma cota para poder destinar. Tem uma cota de X. Então você começa até a pesar, falar, isso aqui é o de graça, vamos dizer assim, é o que já está dentro do meu imposto. Se eu ultrapassar isso, acabou, você começa a ser cobrado. É igual da água hoje. Você usa até consumo tanto de água, você paga um valor. Quando você ultrapassa aquele consumo, aquilo potencializa, você paga 3 vezes mais. É basicamente a mesma coisa. Aí, as indústrias também seguem a mesma coisa. Então, lá o pessoal começou a pensar o quê? Vamos começar a repensar em quantidade de embalagem, quantidade de resíduo. Então, começou a se frear. É lógico que a gente tem muito a evoluir aqui, mas nós devemos começar a evoluir. Essa é que é a verdade. Então, eu trago o caso de residencial, é que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, só para vocês terem ideia, mesmo com a coleta seletiva que já acontece, a gente só aproveita 2,5% do reciclado potencial. É muito pouco, gente. E a gente escuta falar muito aí no mercado, não, porque a gente está... O Brasil já trabalha com reciclagem e tudo mais, mas 2,5%. Esse é o resultado nosso. Para mim, isso é um resultado muito ruim. No Japão, sabe quanto é que eles aproveitam já do reciclado? 89%. E a gente está aproveitando 2,5%. Por isso que os caras vieram aqui nos jogos, na Copa do Mundo, você viram os caras catando tudo no estádio, né? Aí, internamente, lá na Rio 2016, a gente brinca. O pessoal pode vender ingresso para japonês. Que aí a gente tem uma redução de custos de limpeza, né? Brincadeira. Então, hoje, a gente não paga muito para isso, mas se a gente mesmo começasse a ter uma consciência, por exemplo, meu condomínio, ele já faz isso. Meu condomínio, a gente tem a segregação, a gente envia o que não é reciclado para a Conlurb, normal, individual. A Conlurb leva cada um das casas.
e a gente pega o reciclado e junta dentro do condomínio. E o condomínio tem uma parceria com a cooperativa, e a cooperativa vai lá e pega. Pronto. Pelo menos a gente está ajudando o pessoal da cooperativa. Legal. Então a gente já faz isso hoje. E aí evita de estar mandando lá para o aterro sanitário. Tá certo? Bom, ainda falando sobre custos, quando a gente olha dentro da área de suprimentos, oportunidades de redução de custo, não fica só nessa ponta do iceberg aqui, que é o preço de compra. Dentro do preço de compra, a gente tem que ver a questão de quanto que é o peso de armazenagem, de logística, custo de processo e eficiência desse processo. Então, a gente chama de TCO, né, que é o Total Cost Ownership, é exatamente o custo, o resultado final. Não adianta a gente olhar só, eu comprei o produto X pelo preço mais barato. Legal, mas aquele produto gerou mais resíduo para você? Gerou. Então ele te gerou quanto? 2.400 por mês lá de custo. Então era aquele valor do produto mais 2.400. É que ninguém olha isso ainda hoje. Mas se olhar, e principalmente para a gente na área de suprimentos, consegue fazer um monte de estudo, consegue reduzir bastante custo dentro da empresa. Bom, como a gente falou dessa parte de logística, reversa e tudo mais, uma das coisas que eu sempre me pergunto é, antigamente como é que funcionava a questão de... Eu botei Coca-Cola, que é um patrocinador nosso, né? Então a gente consegue conversar bastante com Coca-Cola. O que acontece antigamente como é que a gente fazia com o casco? A gente ia lá, deixava o casco, pegava o cheio e ia embora. Estava feita a logística reversa, estava? Sim ou não? Sim, estava feito. Aí acabou com isso. Agora é o PET. Mas será que o problema também é o PET? Não, eu poderia usar o PET no mesmo processo. Então, é isso que eu trago aqui. A gente já tinha uma logística reversa efetiva. Eu não tinha problema com isso. Então, eu criei um problema, né, gerando o PET. Só que a gente nunca tinha... Bom, quem não olha o ponto mais aprofundadamente, acaba não enxergando isso. Isso aqui era um problema, porque no passado a gente tinha uma perda de produção. Não na produção efetiva, mas eu produzi, foi para a rua, o caminhão derrubou, de vidro quebra tudo, eu perdi tudo. Já com a PET, a gente não tem esse problema. Já com a PET, se cair, pode recolher ela toda, se der tempo, se o pessoal não saquear antes. Se o pessoal não saquear antes, a gente consegue pegar e reaproveitar. Legal, gente. A gente tem que pensar nisso também. Porque... tá bom. Vamos lá. Então, o que acontece? O PET não é o problema na minha visão. Porque hoje a gente já tem algumas... Veja ali no cantinho lá, ó, a própria Coca-Cola já começou a fazer alguns programas que você retorna com PET também. E aí você paga menos. Já viram isso? Já começou a fazer isso. Eu acho que isso é extremamente saudável. Se a gente fizer isso, a gente consegue resolver um problema de logística reversa. Porque o caminhão que entrega, ele volta vazio. Porra, eu não estou otimizando o caminhão, cara. Então, se o caminhão... Aí eu pago... Imagina. Aí eu vou lá, entrego, a pessoa compra, fica com o negócio e ela tem que agora pagar um outro transporte para poder destinar. Não, pô, se eu levo, eu já trago aquilo de volta. Mas aí tu vai ter que gerar um estoque dentro do armazenzinho lá que vendia tal. Antigamente funcionava. O que aconteceu? Agora não funciona? Dá para voltar a funcionar. Mas vai ter que trabalhar mais no estudo logístico, né? Vai ter que trabalhar para ver como é que é a armazenagem, como é que está a questão do estoque, se ele tem espaço ou se ele não tem. Aquele custo de estoque vai ter que entrar no custo operacional dele. Enfim, é isso. Mas é só estudar, aprofundar e estudar que dá tudo certo. Bom, então agora eu vou falar especificamente do meu projeto, lá da Rio. Meu, quando eu falo meu, é meu do meu time, ao qual o Sandro faz parte, inclusive, e o Daniel, que está lá no fundo, lá, que é meu especialista em resíduo. E eu vou entrar aqui rapidamente no projeto da Rio 2016. Só para vocês conhecerem, é uma organização, 2 eventos, que é o Olímpico e Paralímpico. Só para vocês terem ideia do tamanho do negócio, são 65 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, 48 eventos testes, 4 cerimônias de abertura e encerramento. Quando a gente fala 4 eu tenho a abertura do Olímpico, encerramento do Olímpico, abertura do Paralímpico, encerramento do Paralímpico. Tá? 100 dias de revezamento de tocha. A gente olha isso também, quanto que vai gerar enquanto a tocha estiver passando, que a gente se preocupa com isso também.
Jogos Olímpicos, 42 campeonatos, 17 dias. Jogos Paralímpicos, 23 campeonatos, 12 dias. Jogos Olímpicos, de 5 a 21 de agosto, 10.500 atletas de 204 países, 45 mil voluntários, 25.100 profissionais de mídia, 6.700 integrantes de delegações e 3.200 oficiais técnicos. Eu trago esses números para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. Outro dia, um fornecedor de material de limpeza, e que também gera resíduo, né, porque gera aqueles potinhos que ficaram depois que eu usei o material de limpeza, me ligou e falou, não, mas eu acho que tem algum erro nisso daí. Eu falei, qual o erro? É muito grande o negócio. Eu falei, mas é grande mesmo, acredite, é isso mesmo. Realmente é muito grande. Voluntária já foi entrevistada, tá vendo? Muito bom. De 7 a 18 de setembro, Paralímpico, 3.500 atletas, 164 países, enfim, e vamos embora. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, tá? Bom, instalações. O pessoal fica tão desesperado, falando, não vai dar tempo, não vão conseguir construir. É só para vocês saberem, a gente tem aqui em azul, né, que foi o primeiro que apareceu ali, ó. Esses aqui são todos já que existem. São estádios existentes, a gente não tem que construir nada. Então isso daí já está pronto, tem adaptação, esse é mole, já está pronto. A gente tem esses que estão em construção, 3. E a gente tem aqueles outros 3 que são temporários. O pessoal do vôlei já está acostumado a fazer temporário. Monta, tem um jogo de vôlei, desmonta, vai embora. São esses 3 aí. Então não é tão crítico assim. É bom também, sempre que eu vou fazer palestra, eu mostro isso, o pessoal fala, pô, mas vai mesmo? Né? Vai dar tempo, fiquem tranquilos. Bom, nosso foco na parte de limpeza e resíduos é trabalhar para entregar jogos excelentes, excelente qualidade para quem estiver lá dentro, com avaliação correta de oportunidade, transferindo conhecimento adquirido e buscando melhoria de processo existente. Para quê? A gente deixar de fato um legado para a cidade do Rio de Janeiro. Pô, eu sou do Rio. Eu estou trabalhando, toda hora que eu estou lá pensando em alguma coisa, estou pensando em solução para minha família, para todo mundo, para a gente, para todos os administradores. Né? Porque se a gente deixar um bom legado, se a gente aproveitar essa oportunidade para poder deixar realmente um legado, pô, isso aí vão escutar isso o resto da minha vida. E foi por isso que até que eu saí da Vale para ir para Rio 2016. Que muita gente também me achou maluco. Foi, pô, tu é maluco, cara. Você vai sair de uma empresa estável para poder ir para um negócio que você tem data contada para ser mandado embora? Eu falei, não, cara. Pô, quem vai ter o conhecimento que eu vou conseguir ter? Ninguém. A não ser alguém que trabalha em outros jogos, em Atenas, em outros jogos. E buscar acelerar algumas mudanças. Esse é o momento de buscar acelerar a mudança. E a gente vai conseguir fazer isso. O que a gente está fazendo lá para vocês saberem? Nossa estimativa é de reciclados 47%, e a gente vai usar cooperativas para fazer isso, sim. A gente está alinhando junto com a Conlurb, alinhando com os fornecedores como é que a gente vai fazer esse plano, mas vamos fazer inclusão de catadores e vamos segregar dessa forma. Vocês são os primeiros a saberem. Nós vamos segregar em recicláveis. E aí tem orgânico e outros. Aí depois eu até explico outros. Mas antes de entrar no orgânico, eu queria mostrar para vocês qual é a realidade do orgânico. Bom, então,
Qual é a mensagem aqui? Orgânico? Não. Orgânico, na verdade, é dinheiro. Quando a gente deixa lá o restantezinho de comida dentro no prato, quando a gente vai no restaurante, a gente pagou por aquilo, não pagou? Eu estou deixando lá parte do que eu paguei. E aquilo, parte do que eu paguei, simplesmente sendo colocado no saco de lixo e sendo jogado fora. Aquilo pode virar alguma coisa? Pode virar dinheiro? Pode. Se eu aproveitar o orgânico como biogás, como adubo orgânico, e aí eu vou mostrar aqui uma outra solução que ninguém sabe, mas a gente hoje descobriu uma tecnologia nacional que transforma o orgânico em tijolo. Pra vocês terem ideia, com todo o orgânico que a gente vai gerar nos jogos, são 6.000 toneladas, não é isso? Estimada, 6.000 toneladas estimada de orgânico, a gente consegue gerar 100 casas, 140 casas de 100 metros quadrados. Só para fazer os tijolozinhos. Então, isso é maior do que o apartamento que você está comprando, né, Daniel? Você vê, tijolo 100% de orgânico. Aí, pessoal, quando a gente apresentou internamente essa solução, o pessoal, pô, mas é seguro esse negócio desse tijolo? É isso aí. Bom, tem uma casa que foi construída na UFRJ para fazer esse teste. E você tem ideia, o tijolo que a gente usa atualmente, queimado e tudo mais, tal, ele aguenta 1,7 de pressão, esse daí aguenta 4. Então é até mais resistente do que o tijolo normal. Além de não ter queima, tá, gente? Que o outro você tem que queimar a árvore para poder aquecer e poder queimar. Então não é tão sustentável assim. E o biogás, né? Além do biogás, utilizar também como composto orgânico para poder utilizar em algum lugar. Pra vocês terem ideia, nos jogos a gente tem um problema também do estrume dos cavalos, tá, gente? A gente tem que fazer um estudo só para poder, porque ele tem que ficar em quarentena, não pode sair dali e também pode ser aproveitado também. Você vê como é que é aprofundado o negócio. 39%. E os outros? Esses outros é que eu sempre falei de potencializar. Para onde que a gente vai mandar os outros? Lá para o aterro sanitário. Igual todo mundo, legal? Legal, mas se a gente consegue triar ele, ou dentro da Conlurb, ou montar uma linha, algum processo, que antes de destinar ainda passe por uma esteira e o pessoal ainda consiga retirar o máximo possível do que tem dali, pô, a gente ainda potencializa. De repente, de 12, a gente reduz mais ainda esse percentual. Tá? Bom, pessoal, então, para finalizar, o que a gente está buscando? Viabilizar a implantação de novas tecnologias, aproveitando os resíduos, garantir a qualidade dos resíduos serão entregues nas cooperativas, porque se entregar um material muito misturado, é ruim para os caras trabalharem. Né? Quando é segregado corretamente, é bem melhor para eles trabalharem. Então, a gente precisa da contribuição de todo mundo. Aí é consciência da população. Mudar a indústria, isso a gente tem feito. Como? Com essa pressão dos jogos, a gente consegue conversar com a indústria para ver se a indústria muda a forma de pensar. E aí, quando eles mudam, na verdade, eles estão pensando globalmente também, porque lá fora também já estão pensando em mudanças. E deixar um legado realmente positivo para a cidade do Rio de Janeiro. É isso, gente. Obrigado. Na mosca, né? Pessoal é de logística. Bom, gente, agora nós vamos para exatamente às 15h51, né? Estamos atrasados 1 minuto aí. Nós vamos para a mediação do administrador Sandro Reis, e nós convidamos os palestrantes da parte da tarde, Rosane, o Rafael, a Rejane, o Rafael e o Edson, para esclarecimento de eventuais perguntas. Depois disso aí, nós faremos a entrega dos certificados aos palestrantes e dos brindes do Conselho, e, em seguida, sorteio de mais 5 livros, 2 da Saraiva e 3 da Atlas, que nós conseguimos lá embaixo há pouco tempo, e mais 2 camisas. Realmente são 2 camisas. Não é isso? São mais 2 camisas que serão sorteadas aqui. Por favor, se acomodem. Com a palavra, o Sandro. Obrigado, Moura. Vocês devem ter percebido aí o nível dos palestrantes, os que se apresentaram pela manhã e agora os 3 palestrantes da tarde. Ou seja, uma oportunidade singular de ganho de conhecimento que é proporcionado via CRA
para vocês. Então, realmente aproveitem isso, procurem explorar, né, na sua magnitude, o que vocês conseguirem para poder internalizar e transformar esse em conhecimento aplicável ao cotidiano prático da vida de vocês. Então, eu passo a palavra, se vocês quiserem fazer alguma colocação, algum questionamento, estejam à vontade. Boa tarde, eu sou Sidilene, sou professora da UNIG, em Itaperuna, Campo 5. E lá nós temos um trabalho de reaproveitamento de óleo. Eu queria falar com o Edson, né? A respeito da incineração dos resíduos. Tem essa proposta, algumas empresas estão visualizando isso para poder dar fim ao problema dos resíduos, do descarte dos resíduos, enquanto a gente não dá uma organização disso tudo. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre a possibilidade da incineração dos resíduos que não são aproveitáveis. Bom, respondendo, mas você quer que fale do óleo especificamente? Não. Tá, só dos outros, do resíduo. Bom, a questão da incineração, a gente vê a aplicabilidade de cada tipo de resíduo para uma solução. A incineração, para mim, hoje, o foco é do resíduo médico. Porque esse é perigoso, contaminante, então você incinera ele, acabou o problema. Já um resíduo orgânico, por exemplo, se eu vou incinerar o resíduo orgânico, mais uma vez, pensando no que eu mostrei no vídeo, o orgânico é dinheiro. Se eu estou incinerando, eu estou pagando para incinerar. Então, estou incinerando dinheiro. Eu não pagaria para incinerar dinheiro. Eu prefiro aproveitar o orgânico. Então, essa é a questão. E muita gente me pergunta o seguinte, tá, mas para eu aproveitar isso, eu tenho que ter uma mega estrutura para fazer um biodigestor e tudo mais tal. Não. A gente já tem tecnologia que você faz a biodigestão do que a gente fez ali, do cálculo ali, 2 toneladas em quantos metros, Daniel? 5 metros cúbicos. Não é nada tão complicado. Acabou. Entendeu? Então, assim, dá para você aproveitar o resíduo orgânico de uma forma melhor e que você não tem que pagar. Porque quando você incinera, levando para o aterro sanitário ou incinerando, primeiro, a incineração ainda vai ter um resultado. Que seja um pó ali, alguma coisa, tem um resultado. Aquilo ainda é alguma coisa que não se... incinerar não quer dizer que ele está 100% deteriorado. É tipo... a rastreabilidade... Eu não entendo que, culturalmente, sempre a gente vai esbarrar na questão cultural. Mas se a gente não começar a mudar, a gente vai continuar seguindo os mesmos processos. Essa que é a questão. Desde que eu fui para Rio 2016, eu sempre me desafio a isso. É para fazer a mesma coisa que a gente está fazendo ou é para a gente realmente mudar? Mais uma vez, pensando no legado. Porque essa é uma palavra que a gente tem escutado de 3 anos para cá, legado, né? Virou moda, mas não é isso, é que realmente se a gente pode trabalhar em prol de deixar alguma coisa para a população e para a gente, porque nós somos, quando a gente fala população, parece que a gente está falando que a gente está de fora daquilo, né? Não, eu estou lá dentro, minha equipe está lá dentro, então assim, a gente olha o que a gente quer para a gente, o que eu quero para o meu filho que tem 6 anos, que daqui a algum tempo vai estar convivendo com esse tipo de problema. Pode ser que ele que vai pagar minha conta lá no futuro, entendeu? Pode ser não, ele vai pagar minha conta no futuro. Hoje eu que estou pagando a conta dele, no futuro ele que vai pagar minha conta. Entendeu? Ambiental, pelo menos, ele vai pagar. Então, você poderia disponibilizar, por exemplo, essa proposta, esse projeto, para outras
instituições fora da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa começar a desenvolver isso de uma forma mais organizada, né? Mais direcionada. A gente vai pelas tentativas, mas tem muita coisa para se aprender ainda, né? Isso vai ser feito. A única questão é que tudo isso que a gente está trazendo de fora e coisas que a gente está descobrindo internamente, a gente está literalmente conectando isso tudo e fazendo esse projeto, entregar esse projeto como um todo. A gente vai fazer isso e divulgar isso depois dos jogos. Porque, assim, divulgar agora é um pouco complicado porque a gente está no desenvolvimento do projeto. A gente vai falar com propriedade quando eu entregar, aproveitar o orgânico e tiver medido e falar qual é o resultado. Aí eu vou falar para você, ó, com a experiência que eu tive, a gente conseguiu, fizemos um investimento e o resultado foi esse. Interessa? Aí sim você vai conseguir desenvolver. Então, agora é muito prematuro abrir... Desculpa. Agora é muito prematuro abrir isso. Até porque eu estou no meio do meu projeto. Mas, com certeza, não é só para a cidade do Rio de Janeiro, não. Até porque se a cidade do Rio de Janeiro funcionar de um jeito e os outros estados ou os outros municípios da cidade do Rio de Janeiro não fizerem, não vai adiantar nada. A gente está falando do nosso planeta, vai. A gente não está falando só do Brasil, não está falando só do Rio de Janeiro. Então, assim, tudo que a gente conseguir trazer, eu vou ter o maior prazer, inclusive, de repente, via CRA, de divulgar tudo que puder divulgar, eu vou divulgar via CRA, para todo mundo saber e todo mundo multiplicar isso. Vou aguardar, então. As outras duas palestras também foram bastante densas em termos de conhecimento. A Rejane levantou o público aqui com toda a dinâmica, falando da dimensão pessoas. O Rafael também entrou com a riqueza de detalhes, demonstrando como é que é feita a operação de logística no e-commerce. Vocês teriam alguma pergunta, alguma colocação? Por favor. Sou Carlos Magro, graduado em logística pelo Estácio de Sá. O Rafael, eu sempre comprei produtos pelo e-commerce, mas eletrodoméstico, né, para minha residência. Eu estou querendo entrar no ramo de compra de vestuário. No caso de uma desistência, será que eu tenho que pagar pela devolução do produto? Olha, falando sobre o B2W, tá? Eu acredito que isso seja reportado para as demais operações. Se a gente faz uma aquisição de uma determinada peça de roupa, tá? Falando por operações B2W dentro dos sites que existem hoje, e você, por qualquer motivo, olha, eu comprei essa camisa, a camisa não vestiu tão bem quanto eu desejava. Né? Até o exemplo que eu citei para vocês. Olha, essa camisa ficou... Eu sou baixinho, né? Essa camisa ficou... A camisa é comprida, parece que eu estou de vestido. Né? Então, eu não gostei da camisa, eu quero uma troca. Essa logística reversa, ela gera um custo. Tá? Por quê? Primeiro porque a gente tem um custo de entrega, né? A gente gera esse custo de entrega, eu mostrei para vocês toda a cadeia, né? Até como é que funciona para esse produto chegar na sua residência. A partir do momento que você tem uma desistência, eu tenho um custo de reversa. Né? Então, eu tenho uma outra operação, que é segregada da operação de entrega. Não existe sinergia, porque operações que têm sinergia de troca simultânea, elas se tornam muito mais caras do que uma operação de entrega e uma operação de reversa. E aí, nesse momento, eu tenho um custo de coleta, né? Coleto esse item na sua residência, trago isso para o CD de devolução, e a partir do momento que esse pedido entra, eu gero uma nova remessa para você. E aí você recebe um segundo produto dentro do tamanho escolhido por você, ou até mesmo um vale-compras, caso você deseje optar por um outro pedido. Agora, respondendo o seu questionamento, hoje em dia, B2W não existe um custo de reversa. Né? Então, mediante isso está bem linkado com o que eu comentei com vocês com relação ao foco no cliente. Imagine você adquirir uma camisa, né? Você não gostou do comprimento, ou de repente o toque daquele tecido não era o que você esperava, ou o que você está habituado a utilizar, e você fala assim, olha, eu não quero. E aí a empresa vai e cobra para você para fazer essa reversa. Né? Então você nunca mais vai comprar camisa, pelo menos naquele site. Porque você sabe que você não vai ter o seu direito de consumidor. Né? Porque o direito de consumidor, ele vale tanto para uma loja física quanto para uma loja do e-commerce. Né? Você vai numa loja hoje em dia, você compra uma camisa, chega em casa, opa, não era o que eu esperava. Você não tem lá um determinado prazo que você apresenta a nota fiscal, se eu não me engano são 7 dias. Você apresenta a nota fiscal e você faz a troca na hora. Depois disso você precisa contactar o fornecedor e etc. Mas vale a mesma, é isso, né? 7 dias. Vale a mesma regra. Tá? Então, mediante desistência,
né? Ou por desistência por conta desse pedido que você fez a compra, ou, de repente, por avaria, ó, veio com uma linha puxada, né? O fio da camisa está puxado, eu quero uma outra, né? Que é o que a gente chama de defeito. Ou, de repente, por uma avaria, ó, veio rasgada, está variado. Né? Então, a gente precisa... existe esse compromisso com o cliente de gerar essa logística reversa para que a gente mantenha esse consumidor e para que essa experiência positiva de compra ela seja disseminada, né, para o seu meio social também. E quanto à despoluição da Baía de Guanabara, será que vai ser um fato para nós, um legado dos Jogos Olímpicos? Esse quem tem que responder é o secretário estadual de Meio Ambiente, e ele tem respondido lá, o André Corrêa, que a gente conversa com eles também. Mas, na verdade, aí eu não posso falar oficialmente nada, mas o que eu vejo é que todos nós podemos contribuir para a despoluição da Baía de Guanabara. Por quê? Viu aquela foto do garoto lá dentro da sujeira toda lá? Aquilo ali só acontece porque a gente, às vezes, não destina corretamente. Não estou falando da gente, eu, você, quem está aqui. Mas tem muita gente que joga lixo na rua e não está nem aí. O lixo na rua chega naquele local lá. E aí, mais uma vez, que nem a colega que está falando, aí não é só a cidade do Rio de Janeiro. A despoluição da Baía de Guanabara é a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Porque, na verdade, tudo vai chegar e vai desembocar ali. Então, assim, eu acho que é uma questão, minha opinião pessoal, é uma questão a longo prazo, mas eu acho que tinha que se bater muito em educação da população. Aproveitar, mais uma vez, Rio 2016 para trabalhar nessa questão de educação. Se a gente for melhor nisso, nós mesmos podemos contribuir para a redução da poluição na Baía de Guanabara. Perguntas para a Rejane? Boa tarde, Rejane. Assim, não é a primeira palestra que eu participo referente a recursos humanos. E na maioria das palestras, a gente vê uma sinergia, uma energia muito grande, né? Falando sobre a mão de obra mesmo, operacional, não digo na parte de gestão, falando com relação a cursos, a treinamentos, mas no dia a dia, né, eu trabalho na parte de controladoria de uma multinacional aí, então a gente não vê isso acontecendo no dia a dia dentro da empresa. Como você avalia as ideias, né, contraposição de ideias de uma palestra com o cotidiano dentro das empresas? Por que você acha que tem essa discrepância muito grande de informações? Bom, se você observar, lembrando do slide que eu falo da teoria da dessincronização, a velocidade da informática, da tecnologia e a velocidade do investimento em educação. Eu estava justamente conversando com o Sandro quando o Tavares, né, falou sobre a questão do foco no cliente e que o profissional de atendimento ao cliente ele fica dedicado exclusivamente a um único cliente, que é um atendimento personalizado. Para que isso aconteça, obviamente, é necessário um investimento muito em potencial em treinamento. E para que, de certa forma, o gestor ou o profissional de RH consiga vender essa ideia, o foco é trabalhar com indicadores. Então, se eu não tenho um bom resultado na minha venda, se eu tenho um índice alto de desistência do cliente e eu consigo fazer uma métrica dessa informação, eu tenho um argumento para justificar a necessidade de investir em educação para mudar esse cenário. Então, se eu invisto no treinamento de um funcionário, de um profissional, que precisa alinhar a forma como ele vai se comunicar, a forma com que ele vai se relacionar com o cliente, porque encontrar bons profissionais com as competências que a gente falou aqui é mosca branca, porque a gente precisa de trabalhar, desenvolver competências, desenvolver educação. O que ele falou muito bem é uma questão cultural, uma questão educacional, a tratativa para o lixo. Não é somente o investimento, é como que nós vamos fazer mudanças de paradigma, mudança de mentalidade. E uma estratégia que eu utilizo muito é trabalhar com indicador. Então, se você justifica que hoje você não tem um resultado em venda, mas que uma alternativa para que você melhore a insatisfação desse cliente, que não foi bem atendido, que não teve uma solução para o seu problema, não houve uma otimização, você modifica, justifica essa necessidade e mostra também, após um resultado de treinamento, qual foi o resultado que você conseguiu atingir
quando você fez esse investimento em educação. Então, eu aplico nos clientes, nas empresas que eu desenvolvo trabalho, a utilização de resultado financeiro, métrica, qual é o teu cenário hoje, o que você pretende para frente, por que você não está conseguindo fidelizar o teu cliente. Esse é o cenário. Sim, a rotatividade, através de entrevistas. Muitas empresas não utilizam uma ferramenta básica, entender por que esse funcionário está saindo. Onde eu estou errando é em seleção, eu não estou investindo em treinamento, então eu preciso utilizar esse índice para justificar e mostrar, olha, eu preciso treinar, porque se eu desenvolvo em educação, eu não vou encontrar essa pessoa pronta. E mesmo que ela tenha as competências básicas, ela precisa desenvolver isso. Então, utilizar rotatividade, utilizar resultado de venda, utilizar erros de contratação é uma ferramenta para você justificar treinamento. Utilizar apenas a questão subjetiva, treinamento é importante, educação é importante, investir, educação corporativa e tal, tá, mas qual o resultado que eu tenho com isso? Então, você tem que usar métrica. Ok? Boa tarde, Rafael. Meu nome é Bruno. Eu sou um admirador também do e-commerce. Acompanho desde o início, também peguei muita época de internet de escada, 52 kbps. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente acompanha em determinados momentos de sazonalidade do e-commerce, como a Black Friday, por exemplo, um aumento no prazo de entrega dos pedidos feitos, né, dos pedidos realizados através da internet. Eu queria saber se, com base no cenário atual, hoje apenas 54%, né, da população ela tem acesso à internet. Queria saber se o e-commerce na B2W do Rio de Janeiro, até mesmo no Brasil hoje, ele está preparado para um possível aumento nessa quantidade de população com acesso à internet? Bom, vamos lá. Respondendo o seu primeiro questionamento com relação à questão do Black Friday, né? Historicamente, em eventos de Black Friday, o que ocorre? Antes do Black Friday, a gente tem o quê? Uma retração de consumo. Por quê? Porque os consumidores eles já ficam, eu não vou comprar agora porque daqui a pouco tem Black Friday e eu tenho aí uma redução nos valores da mercadoria que você está propenso a comprar. E aí você já tem uma retenção. Essa retenção ela fica acumulada até o Black Friday. Quando ocorre o Black Friday, você tem a venda efetiva, né? E aí você tem um aumento absurdo de venda de pedidos. Pra você ter uma ideia, esse volume de pedidos no Rio de Janeiro ele quase dobra. Eu saio de 18 para 32, 33 mil pedidos, né, no Rio de Janeiro. Aí, o seu segundo questionamento. Por que do aumento do prazo? Tá? Em um determinado slide, eu mostrei para vocês aqui embaixo um duto, que ele era exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de produção de um CD, e aquele CD ele produz para todos os estados. Eu tenho a capacidade de recebimento e expedição do hub, que ele recebe carga de todos os CDs, consolida essas mercadorias e destina para aquelas bases daquela região, né? E eu tenho a capacidade das bases. Então, é lógico que num movimento de Black Friday, o que nós fazemos? Nós nos capacitamos, nos planejamos para poder passar por aquele Black Friday. Por quê? Aonde fica a restrição, onde fica o gargalo, tá? De um planejamento com relação ao aumento de volume na logística do e-commerce. Se eu vou ter mais pedido para entregar, eu preciso de mais carro. Certo? Então a gente contrata motorista, contrata mais veículos, né? E aí, onde é que fica essa restrição? No chão. Eu posso contratar mais operadores para um hub. Eu posso contratar mais conferentes para um hub, e a gente faz isso. Mas a restrição está exatamente no chão, no teu espaço físico. Então, muitas das vezes, num planejamento desse, cabe até o aluguel momentâneo de uma determinada estrutura para que aquela estrutura funcione naquele período. E por que tem a dilatação do prazo? A dilatação do prazo ela ocorre exatamente para que não ocorra gargalo, né? Então, é como se fosse uma troca com o cliente. Olha, eu estou te dando um desconto por conta do Black Friday, mas, em consequência disso, eu tenho um aumento de volume, né? Então, por mais que eu contrate mais veículos, por mais que eu contrate o subloque, uma determinada estrutura, para funcionar como um aporte de uma determinada base, uma base avançada, né? ou, de repente, fazer uma expansão de um hub, eu tenho um aumento de volumetria. E, para isso, a gente precisa diluir esse prazo. Por quê? Porque com esse aumento de volumetria, se eu saio de uma volumetria combinada de 30 mil num CD, por exemplo, 30 mil pedidos naquele dia que ele vai produzir, vai coletar, vai embalar, processar e expedir,
e viro isso para 50, o que acontece imediatamente? Eu tenho um gargalo na etapa seguinte, que é o hub. Porque o hub não foi setado para trabalhar com aquela capacidade máxima do CD. E aí que é o segredo do planejamento. Né? Como eu falei com vocês, hoje em dia eu atuo no last mile, eu trabalho na ponta. Né? A minha vivência sempre foi nessa parte de ponta, mas eu preciso de muita interação com o planejamento. Ao ponto do determinado seguinte, eu tenho uma determinada transportadora que a gente setou essa transportadora para coletar 11 mil pedidos. O CD quer me entregar 12. Trava CD, a transportadora não vai receber. Não, mas eu já produzi. O nosso combinado é 11. Você produziu 12, você segura esses 1.000, amanhã a transportadora coleta. Né? Então não adianta as etapas anteriores ficarem correndo para ultrapassar aquele limite, para bater recorde. Né? Você vai estar batendo recorde internamente, você não vai estar com foco no cliente. Tá? Então, para isso é que a gente precisa há um planejamento, né? E lógico, para que a gente possa surfar uma onda tão grande de pedidos, como a gente costuma dizer, né? A gente tem uma sequência de ondas num determinado tamanho. Né? E aí, quando você vem o Black Friday, você vem com uma onda muito maior. E a gente precisa se planejar para poder surfar essa onda para que a gente não caia dela. Tá? E com relação ao aumento do e-commerce, esse aumento ele não é estanque como num Black Friday, tá? Ou como numa Black Night. Há pouco tempo a gente teve Black Night, né? E esse volume não foi tão surpreendente. Até porque, recentemente, a gente passou por uma certa recessão no mercado. Né? As pessoas já não estão comprando com tanta frequência. Então, eu fui obrigado a fazer um movimento inverso. Cara, se eu tenho uma determinada quantidade de motoristas X, eu não vou sustentar essa quantidade de motoristas. Eu preciso fazer conta, lógico. Eu não vou sustentar essa quantidade de motoristas na expectativa de que isso vai aumentar. Se o planejamento fala assim, olha, a demanda não vai aumentar, eu não vou manter essa mão de obra. Eu vou calcular o custo de rescisão, né, e vou processar com desligamento dentro daquela proporção. Lógico que eu preciso ter uma gordura, porque dependendo da variação da demanda que o planejamento está identificando, eu posso ter um aumento de cubagem. Quando chega no verão, a gente tem pedidos mais pesados, ar-condicionado. Né? Se, de repente, houver algum tipo de promoção com relação a pneu, eu tenho um aumento de cubagem nos veículos. Da mesma forma, Dia dos Pais, Dia das Mães, vende-se muito celular. Então, você tem um aumento do quê? Do ticket médio daquele pedido. Né? Se você transporta 10 pedidos de R$20, você vai passar a transportar 10 pedidos de R$3.000. E aí você vai impactar onde? No gris. O gris vai falar assim, Rafael, esse carro não vai sair com isso tudo. Então, tudo isso exige planejamento. E com relação ao aumento do mercado, o que a gente espera é exatamente isso. Né? Que a gente tenha um aumento de consumo, que a gente tenha mais pessoas consumindo, né? E a gente vai se programando e se readequando diariamente, quinzenalmente e mensalmente. Por isso que eu falei com vocês da importância do método. Né? Porque a gente olha indicadores diariamente, a gente olha esse mesmo indicador, a gente olha semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, para que a gente esteja acompanhando exatamente a variação do mercado, o que isso está impactando na nossa operação e que tipo de ação corretiva eu preciso tomar logo ali, antes que isso vire um monstro de 7 cabeças. E como eu tinha falado antes, sem ter como base nisso o que a gente acha, mas o que a gente tem como evidência. Beleza? Quero agradecer a todos os presentes aqui pelas perguntas, mas, infelizmente, em virtude do tempo curto, a gente vai precisar suspender. Agradecer também a todos os palestrantes, as contribuições intelectuais que vocês nos apresentaram aqui. Eu vou pedir uma salva de palmas a todos eles. Quero aproveitar o ensejo também, só para fazer um reforço no que o Moura já anunciou para vocês no dia de hoje. Se a sua resiliência está sendo testada no sentido do desemprego, a falta de perspectiva dentro de um país que tem enormes potencialidades, porém a gente não consegue enxergar isso na prática, se a educação está precária, se a arrecadação de impostos está escorchante, se está ofensivo a você como cidadão e você não consegue ver isso como retorno de serviços para a sociedade, venha assistir a palestra no próximo dia 25 desse mês, 25 de junho, a partir das 18h30, que nós vamos conversar a respeito de cenários e perspectivas do nosso país. O que nós podemos esperar no curto, no médio e no longo prazo, para que nós, como pessoas físicas, nos preparemos adequadamente para poder reagir a todas essas mazelas. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso coordenador do curso de Logística. E, mais uma vez, eu agradeço por ter podido participar desse evento juntamente com vocês. E vamos aguardar um próximo, terceiro ELOG, né, que já está na nossa cabeça aí desde a semana passada.
Bom, pessoal, primeiro, para mim foi motivo de grande orgulho passar esse dia aqui junto com vocês. Eu acho que é extremamente gratificante, né, quando a gente tem essa oportunidade de ficar um dia inteiro ouvindo coisas bastante interessantes. A gente abriu a parte da manhã com o Eduardo Duprá, lá, o superintendente de logística do Estado, né, mostrando para nós todas as facetas aí da plataforma logística. A gente conhece o Eduardo há um bom tempo e é muito bacana porque ele não traz nenhum cunho político, né, é uma questão bastante técnica. Então, espero que todos nós aí tenhamos aproveitado e tenha possibilitado para nós uma visão de o que está acontecendo no nosso Estado em termos de projetos logísticos. Não sei se todos tiveram a oportunidade já tinham a oportunidade de conhecer, mas acho que é bastante engrandecedor a gente ver o quanto de coisa que pode acontecer e quanto de coisa que a gente tem que acompanhar para fazer acontecer. Logo em seguida, a gente teve a palestra do Altieri, que falou para nós sobre a questão da gestão de risco, da tecnologia, da questão do monitoramento, e possibilitou para nós vermos o quanto que existe de tecnologia que pode auxiliar nos processos logísticos e o quanto que a gente tem de oportunidade de melhoria, da questão da rastreabilidade, da questão da segurança, né, da questão de como as empresas podem ainda avançar nessa questão do gerenciamento de risco, não só da questão de valores financeiros, mas também da questão de segurança nossa como município, para não acontecer isso que a Rejane falou, do caminhão que tombou com combustível e aconteceu uma situação que poderia ter sido muito pior. Depois, como terceira palestra, eu procurei falar um pouquinho sobre pessoas, processo e tecnologia, e também acho que acabou que para mim foi bem gratificante, porque em quase todas as palestras a gente tocou bastante nessa questão de pessoas, que é uma questão que não tem como fugir do profissional de logística, tem que entender de pessoas, são as pessoas que fazem as coisas acontecer, né? Então eu procurei trazer essa roupagem para vocês. Na parte da tarde, a Rejane nos trouxe as diversas competências que o profissional de RH que atua na área de logística precisa desenvolver, né? Acho que foi bastante elucidante algumas das competências que cada um de nós precisa aprimorar ou que já tem. Espero que todos tenham quebrado os paradigmas aí, como foi proposto na dinâmica, e que saiam daqui podendo refletir sobre o que já tem de bom e o que ainda pode ser aprimorado, né? Logo em seguida, nós tivemos o Rafael trazendo uma situação prática, né, do que é o e-commerce na maior player hoje de comércio eletrônico que tem no país, que é a B2W, Submarino, Loja Americana, Shoptime, como é que é, Barateiro lá? Sou Barato. Né? Por acaso, nós temos um amigo em comum, que eu estava falando para ele, que eu tenho um amigo que trabalha lá com ele, e mostrando para nós o que é na prática essa questão do e-commerce, que é um negócio que todos nós estamos extremamente ligados, mas eu costumo dizer que muitos de nós não fazem ideia do que acontece depois daquele clique. Né? A gente dá um clique e acha que, como num passe de mágica, tudo vai acontecer, e na verdade tem um batalhão de gente lá trabalhando para que a coisa aconteça. Né? E fazer entrega realmente de encomenda numa cidade como a nossa é um desafio ainda um pouco mais apimentado do que o normal. E a gente fechou o evento de hoje com o São Romão, falando para nós sobre a questão da viabilidade econômica de tratar bem o resíduo, de quanto que isso pode gerar de retorno para nós. E uma coisa que ficou muito gravada para mim foi a questão da conscientização, de que cada um de nós tem um papel importante que pode fazer para ajudar em todo esse processo. A gente até falou isso na palestra lá do Eduardo, não adianta a gente ficar jogando isso para o outro. Na volta do almoço, por exemplo, eu estava vindo com o Sandro, e aí eu estava falando para ele assim, é muito engraçado, né? A gente sai de uma palestra e fica falando que, por exemplo, a nossa cidade tem um montão de problema de mobilidade urbana. E realmente tem. Todos nós cariocas reclamamos, né? E ficamos chateados que demoramos 2, 3 horas para se deslocar do ponto A para o ponto B. E aí a gente, muitas das vezes, reclama que não tem transporte público de qualidade, reclama que a Sete Rio é isso, é aquilo, é aquilo outro. E a gente andando do restaurante até aqui, eu contei diversos carros de luxo parado com ar-condicionado ligado, escutando um belo som em fila dupla, porque nós temos um colégio aqui nessa rua.
E aí eu pergunto, mas pô, tem engarrafamento, por quê? Porque é a entidade X ou Y que é inoperante? Também. Mas é também porque cada uma daquelas pessoas está pensando no conforto dele. E eu falei para o Sandro, eu tenho certeza que se a gente bater ali no vidro e perguntar para aquela pessoa, eu falo, não, é só um minutinho, eu estou esperando meu filho. Só que é só um minutinho, uma via de 2 mãos que estava com 50% toda entupida, a plena 13 horas com um engarrafamento gigante, porque as pessoas simplesmente estacionaram o seu carro para esperar o seu filho sair da escola. Então, acho que essa questão da conscientização na logística, ela é cada vez mais importante e a gente precisa trabalhar isso, porque senão a gente vai ficar só buscando alternativa de esforços do governo, esforços das empresas, e a gente não está fazendo a nossa parte. Então, também acredito muito, San Román, como você e como muitas pessoas aqui falaram, que muitos dos desafios logísticos podem ser vencidos com a nossa atitude. Todas as vezes que alguém me fala assim, mas essa minha parte, eu só vou fazer essa minha parte aqui, isso não serve de nada. Se eu coletar o meu lixo sozinho, isso não vai mudar o mundo. Se eu não parar o meu carro em fila dupla, não vai mudar o mundo. Se eu não sei o que lá, não vai mudar o mundo. Eu lembro de uma historinha que um dia meu avô me contou, que um casal estava na praia com um filho pequeno, e o filho pequeno levantou antes de todo mundo e saiu pela areia catando estrelinhas do mar. Ele pegava a estrelinha do mar e devolvia para a areia. Os pais, quando acordaram, não viram o garoto, ficaram desesperados. Quando olharam pela sacada, estava o garotinho lá andando na praia sozinho. Ele abaixava, pegava uma estrelinha e jogava no mar. O pai saiu correndo, encontrou o garotinho e falou, o que você está fazendo, rapaz? Você está maluco? Acordou sem avisar ninguém, nós estamos preocupados. O que você está fazendo? Ele pegou mais uma estrelinha e falou, estou salvando essa estrelinha do mar, né? Porque se ela ficar aqui no seco, ela vai morrer. E o pai dele falou, filho, sei que você é pequenininho, você é ingênuo, mas olha o tamanho dessa extensão de areia. Você acha que você vai salvar todas as estrelinhas do mar? O garotinho falou, não, mas essa aqui eu salvei, mais umas 5 lá atrás eu salvei. Então, todas as vezes que alguém me fala isso, você não vai mudar o mundo, eu falo, cara, mas para essas 5 aqui eu fiz igual o garotinho. Se cada um de nós fizer um pedacinho, com certeza, junto todos os pedacinhos, melhora. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes por nos ceder o seu precioso tempo, compartilhar conosco todas as coisas que foram aqui faladas, agradecer o apoio do Conselho por nos ceder o espaço, agradecer a toda a equipe do Conselho que está por trás dos bastidores fazendo essa coisa acontecer, pessoal aí da filmagem, pessoal da comunicação, pessoal a Júlia especialmente, que nos ajuda. Não é fácil fazer um negócio desse, mobilizar tudo que tem que ser mobilizado. Agradecer os colegas da comissão, estou vendo aqui, está o Júlio, está o Sandro, está o Moura aqui, que deu um apoio super especial aí, sendo o nosso fiel do relógio e se empenhou bastante para que esse evento acontecesse. Agradecer a todas as entidades aí que nos apoiaram. Nós tivemos editoras, tivemos o Sindicarga, nos apoiando na comunicação, tivemos algumas revistas especializadas também nos ajudando na divulgação. Então, isso também mostra que a colaboração é importante. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo dia de hoje. Espero que todos tenham saído daqui com um pouquinho de conhecimento a mais. Obrigado, pessoal.